Muito boa noite a todos, mais um encontro aqui do Aprendizes do Evangelho. É um título de curso bem gostoso, né? Colocarmos-nos como aprendizes do Evangelho, aprendizes do Mestre, do único Mestre que é Jesus, é fabuloso. É claro que a Terra, a humanidade tem muitos mestres, mas que, no nosso entender, segundo as nossas informações, Jesus é o grande inspirador da humanidade e estar com Ele, situarmos-nos como aprendizes de Jesus, é fabuloso, é a coisa mais importante, é a atitude mais importante para todos nós. Então, parabéns para todos vocês. Paula Fernandes, Eduardo Vicente, Bárbara Frias, Adelaide, Zildinha, Mônica, Dilma, Maria Moreira. É uma alegria que nós estejamos reunidos como criancinhas à volta do professor, reunidos aqui buscando Jesus de uma maneira um pouco diferente, porque ele não está visível por nós, mas ele está sensível por nós. Nós podemos sentir Jesus se nós dermos uma chance, se nós abrirmos nosso coração. Para isso, vamos então abrir o nosso coração. E o nosso coração se abre com prece, não é? Digamos do fundo de nossas almas com Jesus, saudando em primeiro lugar Deus, Pai nosso, como Jesus nos ensinou a dizer, a nos referir a Deus como Pai, sem o temor do Deus dos exércitos, mas como Pai, a referência de amor, que está no céu e na terra, que está dentro e fora. Santificado seja o teu nome, Deus Pai, e o teu nome, Deus Pai, é amor. Deus é amor. Seja feita por toda parte a tua vontade, seja feito, realizado, praticado, aflorado por toda parte esse amor, assim na terra como no céu. Que o pão nosso, que essa energia, essa alegria, esse vigor vindo do amor, nos seja dado todos os dias e que nós o acessemos, o busquemos, nos abramos a Ele todos os dias. Perdoa, Pai, quando isso não acontecer, quando a gente, por infelicidade, não conseguir se abrir ao amor, não conseguir perceber o amor acontecendo, o convite de amor em todos os fatos e todos os seres da vida. Assim como também precisamos perdoar, na mesma faixa, na mesma intensidade, na mesma vibração, que nós também conseguirmos perdoar aqueles que, pelo seu momento, também não conseguirem vibrar amor para conosco. Não nos deixes, Pai, cairmos nos mesmos erros, para não precisarmos colher as mesmas consequências dos nossos erros, repetindo as dores, repetindo as lições com ainda mais intensidade, como temos feito até aqui. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos assim de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá? Hoje estamos no capítulo 13 do Evangelho. E é um capítulo desafiador que fala de duas dimensões, dois lados nossos.
representados, simbolizados, pelo menos na nossa leitura. Os evangelhos propiciam 1000 leituras, e o Espiritismo nunca fecha interpretações de nada, muito menos do Evangelho. Então, estamos no capítulo 13, que tem como título: que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. A primeira revelação que nós enxergamos nesse próprio título, que vai ser citado depois nos trechos selecionados por Kardec, é que nós temos dois lados, simbolizados aqui pelo lado esquerdo, pela mão esquerda e pela mão direita. Vamos nos estimular a conhecermos-nos nesses dois lados, nessas duas dimensões? Vamos lá. Capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Item 1. Fazer o bem sem ostentação. Então, o que nós indicamos, o que nós sugerimos nesse nosso estudo de hoje, é que a gente ouça todas as partes aqui do capítulo que a gente conseguir ler. Vocês já sabem que a gente não lê o capítulo inteiro, senão não haveria espaço para as reflexões. Que a gente ouça tudo com esse olhar. Eu tenho dois lados, eu tenho duas dimensões, eu tenho duas faces. Como eu devo me relacionar com as minhas luzes e com a minha sombra? Como? Não é? Aqui Jesus nos ensina assim, lá em Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Olha que leitura preciosa que esse trecho do Evangelho de Mateus nos proporciona. Nós temos dentro de nós um pulso, uma força que nos estimula, que nos impulsiona a fazer o bem. Mesmo as pessoas mais fechadas, consideradas criminosas, malvadas, todos temos impulsos para o bem. Todos temos impulsos para a conexão pelo serviço, pela compaixão, pelo amor. Esse é o grande vazio de toda criatura. A ponto de podermos tranquilamente compreendermos os que fazem o mal como crianças, como espíritos infantis que tentam chamar a atenção através de violência, através de desarmonias. Mas são crianças que querem chamar a atenção. Então, nós aqui somos estimulados a pensar: quando quisermos fazer o bem, quando tivermos esse impulso de regar uma planta, adubar, de conversar com uma planta, de acarinhar um bicho, um animal, dar-lhe de comer, dar-lhe banho,
Quando nós tivermos esse impulso de ajudar alguém do reino mineral, animal, vegetal, hominal e super-hominal, angélico, que nós não façamos isso ensombrecidos, que esse nosso pulso superior, que essa nossa tendência, essa nossa força interior para o bem, para a religação pelo serviço compassivo, pelo amor, não seja ensombrecido por um nosso lado que é da vaidade, do orgulho, do ego, do egoísmo. Aqui Jesus fala que quando tome cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. Então que nós não deixemos as nossas sombras diminuírem, reduzirem a nossa vontade de bem, a nossa vontade de servir, a nossa vontade de amar. Não é? Outra citação lá em Mateus capítulo 8, versículos também de 1 a 4. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu. E ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: Eu o quero, estais curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isto lhes sirva de testemunho. As duas citações, é claro, se complementam. Se a primeira nos fala para não submeter a nossa vontade de bem, de serviço, de compaixão, de luz, às nossas sombras de vaidade, de orgulho, de egoísmo, a segunda mensagem nos fala o contrário, para nós iluminarmos as nossas sombras com o nosso bem. Não é a sombra que deve contaminar a luz, mas a luz que deve se disseminar e transformar as regiões de sombra. Como é que Jesus nos fala isso? Que as luzes é que devem iluminar as sombras e não as sombras ensombrecer a luz. Ele fala isso através de um leproso que veio a ele, que ele curou, no que, sob a visão espiritual, já fica claro, porque a doença física é fruto de uma desarmonia espiritual, de uma sombra espiritual. E cabe à luz, cabe ao amor, no caso, cabe a Jesus, curar-nos das nossas desarmonias e das consequências patogênicas, patológicas das doenças geradas pela nossa sombra, pela nossa desarmonia. Mas Jesus, depois de curar o leproso, orientou-o assim: guardai-vos de falar disso a alguém. Ele não queria que as curas fossem espalhadas a título, de forma a fomentar a idolatria a ele mesmo. Quando uma notícia como essa da cura de uma lepra, doença que até hoje é incurável, quando essa cura se espalha, as pessoas tendem a personalizar a gratidão, a idolatrar aqueles que foram agentes de cura. Jesus aqui fazia o contrário. Pedia para não ser espalhado isso, justamente porque esse efeito de um contar para o outro, típico do movimento popular,
fomentaria a idolatria, fomentaria a distorção do mérito daquela cura, mas que fosse apenas contar para os sacerdotes. Porque os sacerdotes, sim, precisavam saber da ação de Deus, que havia uma ação de Deus vigorosa e verdadeira acontecendo ao mesmo tempo da ação deles, que dizia ser de Deus, mas que na verdade era um projeto de poder, um projeto egocêntrico. Eles precisavam ser alertados que a presença de Deus estava entre nós, para que eles, alterando o seu comportamento, pudessem utilizar o seu amplo poder, o seu amplo acesso ao povo, numa multiplicação dos remédios de Deus, das lições de Deus, da ação de Deus no mundo. Disse: guardai-vos de falar disso a alguém, mas ide-vos mostrar aos sacerdotes, e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. E é claro que o testemunho e a transformação do sacerdote atinge todos aqueles a quem ele abrange. E um sacerdote abrange muitas pessoas, não é? O capítulo é todo muito rico, e lá no item 7 ele vai apresentar uma outra citação de Jesus, dos Evangelhos, inscrita em Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15, onde se lê assim: Ele disse também àquele que o havia convidado: quando derdes a jantar ou a cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que são ricos, de medo que eles vos convidem em seguida a seu turno e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para eles os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e estarei felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, lhe disse: feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. Mais uma vez, Jesus nos ensina a fazer o bem sem ostentação, sem objetivo de vaidade, sem objetivo de nos mostrar para aqueles que nos rodeiam. Fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem sem ostentação, como Kardec colocou no título do capítulo que nós estamos estudando, o capítulo 13. O capítulo depois vai falar de caridade material e caridade moral, da beneficência. Nas diversas mensagens dos Espíritos, nós vamos ser defrontados com orientações muito valiosas nesse capítulo. A piedade, os órfãos, benefícios pagos com ingratidão. Muito ricos todos esses itens, e termina com a beneficência exclusiva. No final desse capítulo nós temos questões apresentadas aos espíritos sobre o aspecto da beneficência. Vamos ler agora o comentário de Kardec a esses itens, quando o codificador nos fala assim. É um pequeno trecho, apenas para nos ilustrar e trazer a presença de Kardec aos nossos estudos. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito.
Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque para ver as coisas de mais alto que o homem comum, é preciso fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Prova que tem mais fé nos homens do que fé em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Quantos há que não prestam o serviço senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados, que na claridade darão uma grande soma e na sombra não dariam uma moeda. Por isso Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua glorificação na terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Não lhe resta a receber senão a punição do seu orgulho. Meus amigos, minhas amigas, para além de luz e sombra, lado mal e lado bom, é fundamental que nós estejamos conscientes de que o bem é o amor. Deus é o amor. O amor cobre a multidão dos pecados, dos erros humanos. Então, substituir a noção de mal, tão manipulada pela humanidade, pela noção de amor, que também sofre manipulações, mas nos situa de uma maneira mais concreta. O bem, o sentido da vida, o mandamento de Deus é o amor. Por outro lado, a revelação dos Espíritos também nos propõe uma substituição do mal, que é uma palavra que não permite grandes avanços nem grandes compreensões de nós mesmos, mas fala que a origem de todos os nossos equívocos, a base de todas as nossas sombras, é o orgulho e o egoísmo. De forma que todos nós nos equivocamos quando focamos nossas vidas, quando focamos o bem em nós, quando mesmo ajudando outras pessoas, nós ajudamos para nos elevar. Então, ensombrecer o nosso bem é fazer o bem por vaidade, é fazer o bem por egoísmo, para nos exaltar. Politicamente, socialmente, pessoalmente. Por outro lado, Jesus nos ensina a fazer o bem com foco no próprio bem, com foco no próprio amor, para que o nosso amor possa ir iluminando as nossas sombras. Então, não apenas não deixar as sombras diminuírem a luz, mas fazer as luzes serem projetadas sobre as sombras. Na prática, como é que isso se dá? Nós sabemos muito bem como é a prática da vaidade. Pessoas dão ajuda aos pobres na época das eleições. Pessoas dão ajuda aos pobres em datas religiosas, no Natal, exemplarmente. Pessoas dão ajuda aos necessitados para pagarem promessas que fizeram. Então a ajuda, ela é sempre limitada pela nossa condição primitiva, mental e espiritual. E nós precisamos estudar as nossas boas ações para perceber o que acontece nelas. Por exemplo,
Um dos nossos maiores exercícios de amor é com relação aos nossos filhos. Alguém tem dúvida disso? Filhos são tudo de bom como exercícios de amor, não é verdade? Mas muitos de nós criamos filhos e queremos que os filhos deem continuidade à nossa própria carreira profissional, que torçam pelo nosso time de futebol, que tenham a mesma opção sexual que nós, que sigam a nossa religião e assim por diante. Não é assim que a gente cria os nossos filhos? Pois é. Essa é uma maneira de engaiolar o nosso amor em nós mesmos. Que nós gostamos das pessoas desde que sejam semelhantes ou iguais a nós. A gente gosta, por exemplo, de pessoas do trabalho que se afinam, que pensam como nós. Dificilmente alguém escolhe como parceiro de trabalho pessoas que são diferentes da gente. E isso exige muita maturidade e muita inteligência, porque a pessoa que escolhe alguém que é diferente da gente vai possibilitar com mais intensidade a cooperação e a complementação dos talentos. Como fazem pais e mães, como fazem homens e mulheres, como fazem as pessoas com as mais variadas características, que quando percebem a sua incompletude e aprendem a ser gratas aos outros, fazem movimentos de complementariedade muito bonitos. Então nós não precisamos que os outros sejam iguais a nós para nós podermos interagir e cooperar, muito pelo contrário. Se você possuir um molho de chaves, quantas portas você vai abrir? Se forem todas as chaves cópias umas das outras, você abrirá com um grande molho de chaves apenas uma porta. Para você poder abrir várias portas, você precisa de chaves diferentes. E assim, para você ter uma caixa de ferramentas que seja muito útil, precisa ter ferramentas diferentes. Imagina uma caixa de ferramentas com diversas ferramentas iguais, muitas ferramentas iguais, não é? A nossa riqueza, a riqueza da vida está na diversidade, mas está no bem viver a diversidade. Porque também é claro que se a pessoa só louvar o martelo, só conhecer o movimento do martelo, só conhecer a prática do martelo e quiser martelar não apenas com martelo, mas com chave de fenda, com grifo, com outras ferramentas, é claro que não ajuda. Então, além de ter várias ferramentas, precisa saber utilizar cada ferramenta para a sua utilidade específica. Isso é a prática da integração, isso é a prática da complementação, baseado na humildade e na gratidão. Se essa prática se deixa resvalar na competição, na luta, na guerra, na exaltação de si, na humilhação do outro, a diferença nos será base para infelicidades, para vinganças, para maldades, que nos ficam atrelando através de vidas inteiras, de vidas sucessivas, de milênios, num círculo de vinganças mútuas, onde ora nós prejudicamos, ora nós somos prejudicados. Ao passo que, com a humildade, com a gratidão, trabalhando em cooperação, reconhecendo a luz do outro e reconhecendo a própria insuficiência, nós iluminaremos as nossas sombras com as luzes do outro, da vida, do trabalho, com a luz da cooperação, com a luz da fraternidade. Isso não é impossível. Isso é praticado por todos nós de alguma forma. Cada vez que homens se relacionam com mulheres, cada vez que mulheres se relacionam com homens, cada vez que heterossexuais se relacionam com homossexuais, cada vez que pessoas de uma raça se encontram com outra, cada vez que pessoas de uma cultura se aprendem a admirar, brasileiros, admiremos os japoneses, os germânicos, os ingleses,
os norte-americanos, os africanos, os índios, os indígenas, os paraguaios, os argentinos. Perceber esse contato com o diferente nos propicia refletir sobre nós mesmos. E refletir sobre nós mesmos para aprendermos com as capacidades dos outros que em nós não são tão desenvolvidas. Isso é maravilhoso, isso é colocar luz nas nossas sombras. Enquanto que fazer guerra, tentar impor a nossa pretensa superioridade sobre os demais, é fazer as sombras dominarem as diferenças, dominarem a vida. O que vocês acham disso? Não são convites fundamentais para nós percebermos e avançarmos? O que vocês acham? Nesses tempos nossos, em que todas as diferenças raciais, religiosas e principalmente políticas e religiosas são tão mal vistas, são sempre motivos de competição, de guerra, de perseguição, de intolerância, aprender a riqueza da diferença, a riqueza da diversidade, como nós crescemos na diversidade, é fundamental. Cada pessoa, cada raça, cada cultura, cada religião tem um ponto de vista. E a verdade, ela nunca é fruto de um ponto de vista apenas. Ela sempre será alcançada pelo conjunto de pontos de vista. É típico que você, quando vai num museu e vê uma escultura, você precise rodear essa escultura, buscando diversos pontos de vista. É típico que quando você investiga, aprende alguma coisa, você precisa fazer esse movimento de colocar-se no lugar do outro. A empatia, a regra de ouro de Jesus, que nos estimula a nos colocar no lugar do outro, a empatia da psicologia, das ciências sociais, que determinam essa ferramenta de profundo avanço, ela realmente expande as nossas almas. Nós saímos da viseira da limitação que é o egoísmo para buscarmos o ponto de vista do outro. E aí sim, ter filhos, buscando aprender com o ponto de vista dos filhos, nos relacionar com pessoas de outra característica, como homens e mulheres, mulheres e homens, buscando e aprender com as mulheres, buscando as mulheres aprender com os homens, as classes sociais, buscando uma valorizar e ser grata ao ponto de vista da outra. Isso é uma chave para a evolução. Nós estamos rodeados de remédios e lições. E cada vez que nós procuramos humilhar o outro, é um livro da imensa biblioteca de Deus que nós jogamos fora. E cada vez que nós valorizamos e procuramos aprender com o ponto de vista do outro, é um livro da biblioteca de Deus que nós estamos honrando, estudando e aprendendo. Não é lindo isso? E não é trágico perante o que nós temos feito até agora? O que você acha? Vamos lá. Vamos então fazer, nessa segunda parte, buscar a contribuição, o ponto de vista dos amigos e das amigas, que é sempre tão rico cada um trazer as suas sugestões, as suas questões, as suas críticas. É muito legal aprender uns com os outros. A Miriam Linhares fala que realmente muito bom esse curso e nos mostra que somos sempre aprendizes, não é? Sócrates, o pai da filosofia, o mais sábio do mundo no seu tempo, tinha como princípio: só sei que nada sei. Sem você reconhecer a sua incompletude, as suas ignorâncias, as suas doenças, você nunca vai aprender, nunca vai se curar, nunca vai se elevar, não é?
Aprendizes sempre. Muito bem. Saudamos aqui a Cláudia Neri, a Cláudia Silva, Luciene Aparecida, Sueli dos Santos Rosa, nossa grande amiga, Sabrina Fagundes, Carmen, muito bem-vinda Carmen, Paula Fernandes, Eliana Quiodo, Isildinha, Leandro, Estela. A Isildinha nos fala assim: a verdadeira caridade deve ser cega, surda e muda, no sentido de não se propagar, de não espalhar, de não buscar essa exaltação do ego, não é? Muito legal, é isso mesmo, Isildinha. Leandro, Estela, Luciano, Andréia, Eliana. Eliana nos fala assim: ainda temos que lutar contra a ilusão do nosso ego. Estamos no caminho. Eu adoro a respeito dessa questão do falso eu e do eu verdadeiro, do eu menor e do eu maior, como diz o budismo, do homem velho e do homem novo, como diz Paulo de Tarso, do ego e do self, como diz a psicanálise com Freud e Jung, e tantas outras ciências, doutrinas, filosofias que se somam. Na filosofia se fala do eu aparente e do eu essencial, não é? É tão bonito ver como converge essa grande verdade, que nós temos esses dois eus, mas também é tão trágico que a maioria, mesmo vindo essa revelação de tantas e tão bonitas fontes, a humanidade ainda não percebeu e se fixa na máscara sem ver o rosto. Que triste isso, né? Se fixa no ego sem ver a partícula de Deus que está dentro da gente. Se fixa nas aparências pensando os homens que são homens, as mulheres que são mulheres, pensando os ricos que são ricos e os pobres que são pobres, os brasileiros são brasileiros, os estrangeiros. Nós não somos nada disso, nós somos espíritos. E espíritos que apenas se vestem temporariamente na encarnação de uma forma ou de outra. Porque espíritos de verdade, na sua natureza, não tem sexo, não tem raça, não tem classe, não tem nacionalidade, é claro. Não é? Mas se nós vivemos e nos apegamos, vivemos e nos identificamos com as nossas condições temporárias, isso é uma tragédia para nós. Porque é baseado nesse apego às falsas identidades que existe a opressão entre as classes, entre as raças, entre os sexos, entre as nações e assim por diante. Ao passo que quando você realmente se perceber um espírito temporariamente vestido com essa ou aquela cor, você não vai mais dar importância para as vestes, para as cores, mas sim para o espírito que veste tudo. Não é assim? Que assim seja, não é? Sueli dos Santos Rosa nos fala assim: hoje em dia vigio com mais rigor cada palavra falada que sai do meu eu. Às vezes nossas palavras, que podem ser luz, na verdade encobrem o outro de sombra. Olha só. Nossas palavras que podem ser luz, na verdade encobrem o outro de sombra. Orai e vigiai, o mundo tem sede de afeto, menos julgamento e emanação de boas palavras. Ando me vigiando com mais rigor em minhas emanações. Preciosa essa sua colocação, minha amiga. Jesus foi tão preciso quando disse: vós ouvistes os mandamentos, quando nos falaram não matar, mas aquele que xingar o próximo já é réu de juízo. Vocês ouviram nos mandamentos para não desejar, não tomar a mulher do próximo, mas apenas olhar
as pessoas do círculo de relações de outras pessoas com desejo de posse, com desejo de apego, já é terrível. É fundamental que a gente perceba o efeito das nossas ações. Que rastro nós temos deixado atrás de nós? Será que nós temos deixado rastros de cooperação, de atenção? É tão lindo quando uma professora encontra com um ex-aluno na rua, quando um assistente social se encontra com um menino, com uma criança que ele ajudou, quando um padre, um líder espiritual encontra na rua com alguém a quem ele serviu, uma enfermeira, um médico, que às vezes já se passaram muitos anos e a pessoa continua lembrando. É tão linda essa atitude de gratidão que às vezes não precisa exalar a palavra gratidão, mas nós podemos, assim como nós podemos deixar esse rastro, nós também podemos deixar rastro de amargura, de mágoa, de culpa, de inveja, de violência. Que rastros você tem deixado ao redor de si? Nós sabemos que os caçadores distinguem os animais que vão à sua frente pelas pegadas. Se a pegada é funda, é um animal grande. Conforme a pegada é um tipo de animal ou outro. Se ele pesa mais uma pata que outra, é porque pode estar ferido. Não é? Nós precisamos investigar que rastro nós temos deixado, porque nós somos caçadores de nós mesmos. Como disse Milton Nascimento lindamente, eu caçador de mim. E nessa busca por nós mesmos, nós precisamos também olhar nossos rastros, olhar o que nós temos deixado de legado por onde passamos. Fundamental essa análise permanente. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, inesquecível, em que os luminares ensinam a Kardec que o grande caminho de elevação é o conhece a ti mesmo, já apontado por sábios de toda a antiguidade e pelo próprio Jesus. Na complementação dessa pergunta, 919A, Santo Agostinho nos ensina a fazer isso, a todos os dias, analisarmos nossos atos e vermos se prejudicamos alguém. É disso que nós estamos falando hoje. É disso que Jesus falou ao nos incitar a vigiar os nossos atos. Nós precisamos olhar os nossos atos, as consequências, os rastros, as repercussões dos nossos atos nas pessoas. Se fizermos mal a alguém, se deixamos de fazer o bem em alguma situação. É imprescindível isso e é isso que nos fará crescer e nos melhorarmos. Não avaliando no aniversário ou na passagem de ano. Aí passou muito tempo, a gente já não lembra 90% do que aconteceu. Mas ao final de cada dia. E mais, se nós conseguirmos exercitar por algum tempo essa avaliação ao final de cada dia, acabará surgindo em nós a luz. A cada momento, a cada ato desenvolvido de promovermos a autoavaliação. A ponto mesmo dessa autoavaliação surgir antes de nós fazermos cada ato, de maneira a cortar pela raiz nossos atos violentos e a transmutar esses atos egoístas em atos fraternos, antes mesmo de realizarmos cada gesto, de proferirmos cada palavra, de emitirmos cada sentimento e cada pensamento. Aí a gente pode dizer que encontrou um caminho para a nossa transformação e para a nossa elevação, pelo nosso autoconhecimento, pelo trabalho constante conosco mesmo, pela nossa autotransformação. O que vocês acham disso? Não é um caminho fabuloso?
Muito obrigado, Sueli, muito obrigado, Eliana Chiodo, por essas observações que nos ajudam tanto. Solange nos fala assim, aprendendo e recomeçando a cada dia. Gente, uma frase simples como essa da Solange. Olha a importância de nós nos colocarmos nessa perspectiva. Os perfeccionistas loucos que são, querem viver sem errar. Os realistas, sadios, se buscam para si apenas a condição de aprender e recomeçar a cada dia. Reconciliar-se enquanto está a caminho. Perdoar e perdoar-se. Aprender, se transformar, se conhecer a cada gesto, a cada instante. Não queiramos não errar, queiramos apenas aprender com os erros. Não é? Muito bom. Dilma, aprendendo a lidar com as diferenças quando deixarmos de lado o orgulho e o egoísmo, aceitando o outro através da compreensão. Exatamente, Dilma. Muito legal a sua colocação. É precisamente isso que a gente vem nos estimulando mutuamente aqui, não é? Algumas pessoas estão lembrando de amigos que precisam de ajuda. Eu incito, eu estimulo vocês a repassarem esse estudo de hoje a pessoas que possam estar precisando dessa reflexão sobre o papel do outro, sobre como lidar com as próprias sombras e com as próprias luzes. Faça isso, espalhe luz, não é? A Carmen nos fala assim, gratidão por mais esse lindo Evangelho no lar, meu amor e afeto de reconhecimento pelos nossos irmãos do plano espiritual, que nos envolvem. Graças a essa casa Semente de Luz, uma das coisas mais lindas que me aconteceu há mais de 2 anos. Muito legal, Carmen. Somos todos gratos ao Semente e aos seus trabalhadores carinhosos, encarnados e desencarnados. A Miriam Linhares fala assim, hoje em dia é uma pena que muitas pessoas usem as mídias para se promoverem e se mostrarem numa falsa caridade. Até na questão da pandemia, vacinação, querem se promover. Muito triste. Mas Deus conhece nossas intenções e isso é a que vale. Vocês veem, gente, como cada gesto, cada curtida, cada postagem que é mentira, que é humilhante, que segrega outras pessoas, como cada gesto desse flutua entre a grande polaridade da vida, egoísmo ou amor. Para tudo, para todas as suas decisões, lembre-se dessa polaridade, egoísmo ou amor. Quando for postar, multiplicar, compartilhar qualquer mensagem, nunca faça em exaltação a si. Perceba antes de postar se você vai estar se exaltando, que repercussão isso pode gerar nas outras pessoas, se aquilo pode contribuir para alguma coisa. Então, em primeiro lugar, analisar se é verdade. Em segundo lugar, analisar se aquilo não está sendo feito por você apenas para se exaltar, ou com a finalidade principal de se exaltar. E terceiro, ver se aquela tua colocação não pode repercutir negativamente em outras pessoas. Fazer isso em cada postagem, depois em cada palavra emitida, fora da internet mesmo, e depois em cada gesto vivido nas situações concretas da vida, vai nos permitir uma amorosa, paciente, mas persistente autoobservação para a autotransformação.
Que assim seja, graças a Deus, que nós possamos cada vez mais investir em nós mesmos e com Jesus e com irmãos tão buscadores quanto nós mesmos, cada vez mais nos apoiarmos, nos respeitarmos, até que consigamos amarmos-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Um grande abraço, até quinta-feira que vem, e que essa lição e todas as lições de Jesus frutifiquem nos nossos corações e nas nossas vidas. Agora nós terminamos com uma outra oração, na qual nós mentalizamos toda essa luz aqui gerada e dentro de nós gerada, transbordando para toda a humanidade, dizendo com a grande servidora Ave Maria: Tu és cheia de graça e que essa graça inunde a humanidade toda, a criação inteira. O amor é convosco. Bendita sois vós entre mulheres e homens, brancos e negros, brasileiros e estrangeiros. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, que tanto erramos até agora e na hora da nossa transformação, agora e nessa hora que é a hora da nossa mudança e do nosso autoconhecimento. E que assim seja, graças a Deus.